pessoal, boa noite, todo mundo bem? Estamos aqui reunidos esta noite para um estudo, mais uma vez, envolvendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estaremos com o grupo de estudos espíritas Francisco Cândido Xavier, da União. Então sejam todos bem-vindos. Gostaria de agradecer especialmente a Dona Elizabeth, que fez esse convite para nós. Confesso que a nossa intenção era estar de forma presente, presente, não virtual, mas de forma física, presente com todos vocês. Mas em razão desses acontecimentos, não é, de pandemia e tudo, a gente está com o nosso estudo de forma remota. Então, eu gostaria de dar um grande abraço em vocês, dizer que eu estou muito feliz de participar com vocês dessa noite de estudos, um tema bem interessante que a gente vai começar a refletir sobre ele daqui a pouquinho, e dizer que eu estou muito feliz de participar desse estudo e que na próxima oportunidade possamos estar juntos de forma presencial e que possamos todos nós ter uma excelente noite de estudos. Eu gostaria de dizer a todos, não só vocês do grupo de estudos espíritas Francisco Cândido Xavier, mas todos que estão nos assistindo, fiquem à vontade para mandar uma pergunta, fazer uma sugestão, qualquer dúvida que tiver durante o nosso estudo, fique à vontade, pode digitar aqui, a gente está com a presença, não sei se vocês conhecem do grupo espírita aí desse estudo, eu tenho auxílio de Vozes do Além aqui, não sei se vocês sabem, viu? A gente tem sim seres do além que aqui nos auxiliam. Então, por favor, Voz do Além, quer dar uma boa noite para todos? Oi pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. As pessoas que já nos acompanham nas lives dos Samaritanos nas quartas e nas sextas-feiras já conhecem as Vozes do Além. Então vocês também se familiarizem com a Voz do Além, que está aqui para nos auxiliar em qualquer questão, qualquer coisa. Então, antes de mais nada, vamos fazer a nossa prece? Vamos! A gente sempre começa os nossos estudos com uma prece, né? Então, como a nossa proposta é tornar o estudo virtual mais próximo possível de um estudo presencial, então a gente vai começar com uma prece também. Então, nós convidamos a todos vocês que estão aí nas suas casas, no conforto doméstico, que possam fechar os olhos, mentalizar a figura de nosso Mestre Jesus, sentir a presença e a companhia dos benfeitores espirituais que nos assistem, que nos acompanham, que eles possam neste instante expandir nossas mentes e que possamos nos fazer dóceis aos ensinamentos do Cristo, que possamos assimilá-los, introjetá-los e que saiamos, depois do nosso estudo, com uma energia positiva, uma energia boa, de otimismo e de esperança, Senhor Jesus. Muito obrigado pela oportunidade da vida, hoje e sempre. Que assim seja. Então, queridos amigos, a nossa proposta de estudo é o Evangelho segundo o Espiritismo. A importância do estudo desse livro dentro e fora da casa espírita. Então, antes de mais nada, eu só queria fazer uma coisinha aqui para eu conseguir também enxergar vocês. Eu vou entrar no meu Facebook aqui também. Além da Voz do Além estar acompanhando ali, eu quero acompanhar vocês aqui também. Deixa eu entrar aqui rapidinho. Só um segundo. Vamos entrar aqui, eu estou entrando. Estou entrando aqui, Voz do Além, só um segundinho, vou colocar vocês aqui, olha.
para eu conseguir enxergar vocês. É assim mesmo, viu, gente? Virtual, a gente depende da tecnologia para algumas coisas e já acaba tornando um pouco mais lento. Mas vamos dar início. Deixa eu ver se eu consigo puxar vocês aqui. Vem pra cá. Isso. Então, vamos dar início aqui. Deixa eu ver se vocês estão aqui. Aqui, live. Daqui a pouquinho entra. A internet está um pouco lenta, mas daqui a pouquinho entra. Então, gente, nosso estudo de hoje é a importância do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo dentro e fora da casa espírita. Eu não sei quem escolheu o tema, se foi a Dona Elizabeth ou não, mas eu acho que é um tema muito interessante. Por quê? Porque ela abrange essa especificidade do estudo tanto dentro como fora da casa espírita. Porque a gente sabe que o estudo... Aqui, achei vocês. A gente sabe que o estudo da doutrina espírita, ele é muito importante. Mas o que eu achei interessante é essa consideração tanto dentro quanto fora da casa espírita. A gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Então, para a gente começar a nossa reflexão, como o grupo de estudo é Francisco Cândido Xavier, nada mais justo que trazer um ensinamento do nosso mestre, do Chico, a respeito do Evangelho. Chico, ele diz assim: a importância do Evangelho segundo o Espiritismo para o indivíduo assemelha-se à importância do sol para a manutenção da vida. Vejam só. O Chico, ele diz que a importância do estudo do Evangelho é semelhante à importância do sol para a manutenção da vida. Só aqui nós já poderíamos encerrar nosso estudo, né? Nossa noite de estudos, porque o sol é vital para a existência humana. Sem o sol, toda a vida no orbe terrestre pereceria. Então, só aí a gente já tem uma noção da importância desse estudo. E é interessante porque aqui fala em estudo. Porque o estudo, ele é diferente de uma simples leitura. Se a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo e lê, é uma coisa. Para a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e debruçar sobre ele, estudar o Evangelho, é outra coisa. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele exige desse estudo uma interpretação, um diálogo de fontes dentro das vários livros espíritas, enxertos de outras obras espíritas para densificar todo esse ensinamento que os espíritos nos trazem. Então, para isso é interessante, porque no começo do Espiritismo, os grupos de estudos não eram que nem nós temos hoje. Isso é bem interessante. Porque no começo, hoje um grupo de estudo é basicamente as pessoas se reúnem, seja de forma presencial ou telepresencial, como estamos fazendo agora. Pegamos trechos de um livro e vamos conversar, nós vamos dialogar sobre esses trechos do livro. Dessa forma se dá o estudo de hoje. Mas na época de Kardec é interessante, que era basicamente de uma forma diferente. Por quê? Na época de Kardec, nós estamos falando lá nos 1857, 1860, o estudo ele se dava através de reuniões mediúnicas. A doutrina espírita ela era desenvolvida através de reuniões mediúnicas, porque nós não tínhamos naquela época os livros já consolidados. Então, como é que Kardec fazia? Ele, através de reuniões mediúnicas,
ele se reunia com outras pessoas na Sociedade Espírita de Paris ou de outras regiões, e lá eles tinham comunicações dos espíritos através dos médiuns, através da psicografia, e eles estudavam os conceitos morais através dessas comunicações. Então as reuniões espíritas, elas eram diferenciadas, elas eram atividades mediúnicas, e dessas atividades mediúnicas extraía o conhecimento, o ensinamento dos espíritos. Hoje a gente já percebe que é diferente. Por quê? Porque nós já temos o material. E hoje nós debruçamos sobre o material já existente, tanto de Allan Kardec quanto do Chico, de doutrina, de livros de doutrina, com autores responsáveis, com autores de confiança. Então Allan Kardec é interessante que ele faz uma alusão a esses grupos de estudo que nós temos hoje. Allan Kardec disse em 1862 sobre esses grupos de estudo. É bem interessante. No livro Viagem Espírita, é um livro que traz algumas viagens de Kardec a alguns centros espíritas da França. E ele traz vários ensinamentos através dessas viagens. Então aqui ele fala das reuniões mediúnicas, das reuniões espíritas, e aqui ele fala o que nós estamos fazendo hoje. Olha só que interessante. Recentemente, formaram-se alguns grupos especiais, cuja multiplicação jamais deixaríamos de encorajar. Olha só, Allan Kardec está encorajando essa prática. São os denominados grupos de ensino. Neles ocupam-se pouco ou nada das manifestações, e é verdade. Hoje em dia os grupos de estudo nas casas espíritas, em regra, não têm manifestações. O grupo de estudo, eminentemente de estudo, não tem que ter manifestação de espírito. Mas sim da leitura e da explicação de O Livro dos Espíritos, de O Livro dos Médiuns e de artigos da Revista Espíritas. Algumas pessoas devotadas reúnem com esse objetivo certo número de ouvintes, suprindo para eles as dificuldades de ler e estudar por si mesmos. Então aqui ele fala que esses grupos eles se reuniam com outras pessoas auxiliando a interpretação, os ensinamentos dos espíritos. E alguma pessoa pode perguntar, nossa Flávio, mas por que ele falou do Livro dos Espíritos, das revistas espíritas e não do Evangelho segundo o Espiritismo? Por um detalhe muito simples. Ele disse isso daqui em 1862. O Evangelho foi publicado em 1863. Não tinha o Evangelho segundo o Espiritismo ainda. Então aqui o Allan Kardec ele incentiva esses grupos de estudo. Por quê? Porque a finalidade da doutrina espírita ela é eminentemente moral, para o desenvolvimento moral da criatura humana. E a primeira obra, e aqui nós estamos conversando para pessoas já estudiosas, a Dona Elizabeth falou para mim que tem muita gente já bastante estudiosa há bastante tempo, então a gente vai falar algumas coisas que muitas das coisas vocês já sabem até melhor que nós outros. Mas o primeiro livro editado por Kardec foi em 1857, o Livro dos Espíritos. E é interessante porque no Livro dos Espíritos, ele Allan Kardec, dividiu esse livro em 4 partes. E não tem como a gente não falar do Evangelho sem a gente se voltar para o Livro dos Espíritos. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos ele foi dividido em 4 partes, e essas partes são das leis primeiras, do mundo espírita, do mundo espiritual, das leis morais e esperanças e consolações. São 4 partes. Por que é importante falar dessas 4 partes? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo ele surge da terceira parte do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec fala das leis morais, desta parte das leis morais é que surge o Evangelho segundo o Espiritismo. Da mesma forma que da parte primeira das causas primeiras surge o livro A Gênese, da obra básica de Kardec. O Mundo dos Espíritos surge o Livro dos Médiuns. E lá no final, a última parte, Esperanças e Consolações, surge a obra O Céu e o Inferno.
Então todas essas obras, essas 4 obras, formando com o Livro dos Espíritos, o Pentateuco, o Nosso Espírita, dessas obras todas, o Livro dos Espíritos ele é a matriz. Ele é a primeira edição e dele foi o quê? Desenvolvendo todo o edifício com esses pilares dessas outras obras. Então o Evangelho segundo o Espiritismo surge das leis morais do Livro dos Espíritos. Então o que a gente pode esperar do Evangelho segundo o Espiritismo? Só questão que diz a moral. A gente não vai encontrar no Evangelho falando sobre mediunidade, falando sobre a vida de Jesus, a vida dos apóstolos, não. É só sobre a moral. O Evangelho ele vai tratar da moral. Então a gente já começa a perceber essa importância do Evangelho. Porque ele começa, através do Evangelho, a gente vai responder uma pergunta fundamental da filosofia. É de onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde nós vamos. Entenderam? O Evangelho segundo o Espiritismo ele é a chave para essa questão. E por que do estudo? Porque a gente começa a compreender o sentido da vida. E o sentido da vida, ele não se subentende, ele não está circunscrito dentro da casa espírita. A vida, ela é uma preparação para o exterior, para a nossa vivência em sociedade. Por isso que não está constrito dentro de uma casa espírita. Por isso que eu achei bem interessante o tema dentro e fora da casa espírita. Porque dentro da casa espírita a gente bebe da fonte. A gente vai matar a nossa sede. Porque na vida, fora da casa espírita, é onde a gente coloca em prática tudo isso. E a gente faz com que a doutrina espírita não se torne tão somente um artefato de religiosidade. A gente começa a compreender que esses ensinamentos eles não servem tão somente para a prática dentro da casa espírita. Muitas pessoas elas confundem isso. Elas fingem ser uma pessoa dentro da casa espírita e fora é um ser completamente diferente, como se ela se transformasse. Passou pela porta da casa espírita, passou por um portal. Teve uma transformação. Ali ela é um espírito superior. E fora da casa espírita ela acaba se tornando um espírito cheio de vícios. Então é essa questão que a gente tem que ter em mente. E o estudo dentro da casa espírita ele serve também para ser aplicado dentro da casa espírita. Porque a gente percebe em muitos lugares as pessoas espíritas, estudiosos, que entram em conflito por questões de somenos importância. A gente percebe desuniões dentro das casas espíritas. E é o que a gente tem que evitar ao máximo. Então o estudo dentro da casa espírita é exatamente por isso. Para a união das criaturas. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi editado pela primeira vez em 1863 e o nome dele é interessante porque Allan Kardec ele ia publicar como imitação do Evangelho e daí com orientação dos bons espíritos os bons espíritos falaram não coloque imitação que seria com um sentido pejorativo, deixa como um tema de Evangelho segundo o Espiritismo. E daí é o que nós temos hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele preenche o ser como um todo. Porque qual é a finalidade nossa encarnada? O que vocês acham? A nossa finalidade de estarmos encarnados, ele é basicamente para 3 coisas. Para a gente conhecer a nós mesmos, conheça-te a ti mesmo, com relação à nossa vivência com o próximo, como nós estamos lidando com o outro e a nossa ligação com Deus. Então, a essência da vida é isso. É nós nos conhecermos,
nós nos relacionarmos com o próximo e nós nos ligarmos com Deus. Isso se resume toda a finalidade de nossa existência. Tudo o que nos acontece é envolvido nisso. Esses três baluartes, nesses três pilares da nossa existência. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem uma divisão, não que seja uma divisão estanque, mas ele tem uma divisão nesse sentido, da relação do homem para com ele mesmo, do homem para com o próximo e do homem para com Deus. Eu digo homem num sentido amplo, homens e mulheres, indivíduos, obviamente, né, gente? Então, o Evangelho está dividido nessas três partes. É muito interessante isso. Se a gente abrir o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 1 ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar a parte que retrata do homem para consigo. É o capítulo que começa, eu não vim destruir a lei, e no capítulo 10 é bem-aventurados os misericordiosos. Então todos esses capítulos eles fazem uma alusão ao ser em si, como ele deve se comportar, como ele deve se interagir consigo mesmo, como ele deve ser. Do capítulo 11 ao capítulo 22, capítulo 11 é amar ao próximo como a si mesmo. E capítulo 22 é não separar o homem o que Deus juntou. Ele é o capítulo para com o próximo, nosso relacionamento com o próximo. E do capítulo 23, moral estranha, até coletânea de preces espíritas, é a nossa relação com Deus. Essa nossa ligação com o ser maior que é Deus, o nosso Criador. Isso é importante para a gente ter uma ideia da relevância do Evangelho na nossa vida. Porque, gente, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem de sofrimento. Deus, Jesus, os bons espíritos, eles não querem que a gente sofra. O sofrimento é uma ferramenta de progresso. Mas é interessante que quando a gente começa a compreender, a intensidade do sofrimento é menor. É muito comum, quando a gente é criança ou adolescente, a gente está no período estudantil, a gente às vezes não gostar de determinada matéria de escola. Vocês gostavam de estudar? Diz aí. O que vocês acham? Tem gente aí? O que vocês gostavam de estudar ou não? Tinha alguma matéria que vocês tinham dúvida? Normalmente a matéria que a gente ia mal na escola é a matéria que a gente menos gostava. A matéria que a gente mais sofria para estudar, ia mal, a gente não gostava do professor, a gente não gostava da matéria, a gente jurava de pé juntos que quando a gente crescesse a gente nunca mais ia estudar aquela matéria, que a gente ia escolher outra área. Mas o interessante é que se a gente se dedicar e começar a conhecer a matéria, aquele objeto de estudo, a gente vai passando a não mais sofrer com aquela matéria, mas a gente vai passar o que a gostar, a ir bem, a se desenvolver naquilo. E o mesmo acontece com a questão da dor, do sofrimento. Quando a gente começa a entender o porquê sofremos, quando a gente começa a guardar nossas esperanças em algo maior, em algo melhor, o sofrimento ele é diferente. A gente começa a entender de uma forma diferente. E essa é a proposta de Jesus Cristo, essa é a proposta do Evangelho. É ensinar a gente a viverem aqui quando estamos encarnados. Então, por causa disso, nós aqui pensamos alguns capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente conversar um pouco. É óbvio que não dá para a gente conversar sobre todo o Evangelho em 40, 50 minutos, 1 hora,
Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns capítulos para a gente perceber como Deus é bom, como Deus ele nos ampara, e a gente perceber que quando a gente compreende e coloca em prática tudo isso, tudo se torna diferente na nossa vida. E é isso que os grandes espíritos, os espíritos evoluídos, os grandes nomes do Evangelho conseguiram adquirir. Eles conseguiram compreender tudo isso, e por isso que eles praticaram atos tão nobres e generosos dentro da história do cristianismo. Então, acho que o primeiro capítulo de suma importância, todos são importantes, né, gente? Todos os capítulos do Evangelho são importantes, mas aqueles capítulos que nós entendemos como assim, que o espírita não pode perder de vista jamais. O espírita sempre tem que ter esses capítulos na ponta da língua para colocar em prática sempre. Então, esses capítulos que a gente vai pensar. Tem outros, mas esses eu acho que esses são muito importantes. Tem uma pergunta? Não, a Patrícia Lúcia fez um comentário referente às matérias que ela não gostava na escola. Tô vendo aqui. Pode ler pra gente, por favor, Vasilene. Fui meio avessa nessa questão de matérias na escola. Eu só estudava as matérias que não gostava para tirar nota boa e não ter que ficar de recuperação repetindo conteúdo. Minhas melhores notas eram nas matérias chatas. Naquela que eu gostava, não estudava e ficava na média. Olha só que interessante. Então, naquela que você não gostava, você estudava para tirar nota e tirava nota, né? Na que não gostava, não ligava muito. Interessante. Eu sempre... Nunca gostei de estudar, viu? Eu confesso que eu sempre fui um aluno mediano também. Nunca gostei de estudar. E estudava só para tirar nota também. Então, não gostava. Para mim era um sofrimento ter que estudar. Era um sofrimento, realmente. E a vida nos leva por certos caminhos que às vezes o estudo faz prática do nosso cotidiano, né? E hoje, graças a Deus, eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar e não é mais um tormento, não é uma coisa ruim, né? A gente vai aprendendo com a vida mesmo. Tem jeito, né, Patrícia? Você também é de uma área que tem que estar sempre estudando, né? Então não tem jeito. A vida nos conduz pelos caminhos que a gente menos espera. Então, a gente vai pensar alguns capítulos, aqueles capítulos que o espírita ele não pode esquecer jamais. Jamais. São aquelas pedras de toque para o espírita, para ele conseguir viver de uma forma equilibrada. O primeiro capítulo que a gente vai pensar é o Meu Reino Não É Deste Mundo. É o capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a essência desse capítulo é a esperança da vida futura. E diante de tantas dificuldades, quando aqui encarnados, e estamos vivendo tempos difíceis, eu até conversando com a dona Elizabeth, e a gente estamos passando por tempos difíceis, sim. Pessoas já vinham passando por questões difíceis, seja problemas familiares, seja doenças, seja problemas no trabalho, de alguma forma, e agora essa pandemia que nos enclausurou, estamos em casa, a gente não pode dar um abraço no nosso pai, no nosso ente querido, porque, querendo ou não, existe um risco. É uma situação em que a gente tem que pensar a todo instante no próximo. Sentimentalismo a gente tem que deixar um pouco de lado e viver para um momento racional, de modo que às vezes eu posso estar contaminado e nem saber que eu estou contaminado, mas ir lá abraçar uma pessoa que eu amo e acabar contaminando essa pessoa e sendo uma causa de doença grave para essa pessoa. Então é uma situação que a gente tem que muito pensar no próximo, não é mesmo? Então vivemos tempos difíceis, sim, mas tempos que vão passar, tempos que nós vamos vencer, mas essa questão da esperança futura, o espírita não pode esquecer jamais. O universo ele progride. A lei do progresso é uma lei universal. Então todo o universo evolui. E o que nós passamos hoje é uma forma de plantio para a nossa colheita de amanhã. Então isso a gente não pode esquecer jamais, a vida futura.
Se hoje nós estamos passando por um momento de dificuldade, seja qual for, é por questão de preparação para algo melhor amanhã. É de pagamento de débito mesmo, gente. Então a gente nunca, jamais pode perder isso de vista, perder esse foco da vida futura. Nós fomos criados para coisas excepcionais que nos fogem à capacidade de compreensão do momento. Mas nós somos criaturas divinas, essências divinas. Tem mais questão? A Patrícia que deu mais um comentário que é totalmente pertinente a essa questão da esperança na vida futura. Que bom que a gente melhora um pouco e amadurece. É esse? Isso. Amadurece e começa a viver diferente, com mais compreensão de tudo. E, consequentemente, com menor sofrimento. É verdade. A gente passa por certas situações na vida que a gente sai mais maduro. A gente sai mais forte. E é isso que Jesus, os bons espíritos, esperam de nós. E eles estão sempre, acreditemos nisso, sempre ao nosso lado. Então nós temos que ter sempre essa esperança do futuro, de algo melhor. Quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, é exatamente isso. É a proposta de um reino em que coisas boas acontecem. Que esses tormentos que nós vivemos hoje, nós não passaremos amanhã. Eu acho que isso é de suma importância. E a reboque, junto desse capítulo, meu reino não é deste mundo, uma outra coisa que às vezes a gente sempre fala disso, mas a gente esquece. Às vezes a gente faz até por birra, né? Às vezes até por manha nossa, daquela criança manhosa que nós somos ainda, e seres muito ainda infantis no âmbito espiritual, da pluralidade das existências, do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. É um capítulo muito importante. É uma chave de muitas respostas para os nossos sofrimentos. Então hoje nós vivemos situações do nosso passado. Então significa que nós estamos reparando o débito de alguma forma e que pela vida futura nós estaremos quites com essa dívida quitada. E por isso nós gozaremos de um equilíbrio, de uma situação melhor. Então a pluralidade das existências ela é fundamental. E da forma como a doutrina espírita traz, gente, não nos resta dúvida a respeito das nuances, das reencarnações, dessa lei do progresso. Porque falar de pluralidade das existências, inúmeras, mas inúmeras religiões dizem acerca disso. Nós já mencionamos em lives passadas, os hindus já falavam, os indianos, os egípcios, os gregos, os romanos, os próprios cristãos já se falavam da pluralidade das existências. Só que a forma como o Espiritismo traz é uma forma muito minuciosa, é uma forma muito detalhada, como se dá uma encarnação e outra, que nós reencarnamos em outros corpos, em seres humanos, a gente não regride. Então isso é muito interessante. Vocês sabem por que os egípcios mumificavam os corpos? Eu não vou responder agora. Se você tem uma opinião, coloca aqui pra gente. Deixa seu comentário aqui. Por que vocês acham que os egípcios mumificavam os corpos? Mas pro final eu vou responder. Voz do Além, você me lembra que eu tenho que responder isso? Nem precisa. O Voz do Além está me auxiliando aqui com o livro. O que vocês acham? Eu só vou dar uma dica. Eles mumificavam os corpos porque eles acreditavam na reencarnação. Mas por que especificamente que eles mumificavam? Se você tem uma ideia, alguma coisa, coloca aqui pra gente. Ó, não vale consultar o Google, hein? Jesus está vendo. Jesus está vendo quem está consultando o Google aí. Então, gente, a pluralidade das existências é uma misericórdia divina muito grande. Através dela a gente repara inúmeros débitos. A gente convive com seres que nós odiamos nas outras vidas. Hoje nós aprendemos a amá-los.
Então, isso é de uma misericórdia divina tão grande, de um amor tão grande de Deus, que a gente não pode jamais esquecer disso. Um outro capítulo muito importante para o nosso estudo é o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. O capítulo 5º ele vem dar um significado para a dor. Exatamente. O capítulo 5º do Evangelho ele vem dar um significado à dor. Ele vem significar a dor. Tem sugestão aí, Kátia? Não, só o Mauro que falou que estava vendo no Google e ele saiu da pesquisa porque Jesus estava vendo. Tá vendo, Mauro? Jesus está vendo, hein? Viu só? A espiritualidade já intuiu já que você estava aí, só bisbilhotando. Brincando, Mauro. Mauro é um grande amigo nosso. Então, o capítulo 5º, ele vem dar um sentido para a dor, um significado para a dor. Ele vem mostrar por que a gente sofre. É bem-aventurados os aflitos. Ele vem falar, olha, se sofre hoje, regozija-se disso. Porque amanhã você vai rir, porque foi reparado um débito. E pasmem, é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque a gente precisa entender muito a dor. Porque a dor está presente em todos nós. Todos no planeta Terra sofrem. Seja por um motivo ou por outro, sofrem. A gente passa, às vezes, por momentos de estabilidade, de equilíbrio, mas alguns acontecimentos nos trazem a realidade. Uma realidade de um mundo de provas e expiações, irmãos. Então, o sofrimento, ele faz parte. Agora, a forma como nós nos comportamos diante do sofrimento é o fator determinante para o nosso equilíbrio. Tem muita gente que sofre uma picadinha de formiga, pronto, um berreiro. Ao passo que outras têm uma lesão muito forte no corpo e simplesmente agradecem a Deus por não ter sido maior. É aí que está. A forma como nós nos deparamos diante das adversidades da vida. Eu vi um vídeo bem interessante de uma moça, parecia ser muito simples a moça, falando da gente enxergar as coisas pelo lado positivo, para sermos mais otimistas. E é verdade, nós temos que guardar essa esperança do otimismo, até mesmo na dor. Então aqui, no livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ela traz assim, recurso para a liberação dos sofrimentos. Olha só que interessante. Os recursos para a liberação do sofrimento. Tomem nota. Olha, estou vendo aqui, Marina Cardoso Negrini. Para o espírito voltar e reencarnar. Interessante. A Patrícia, olha a Kátia, que a voz da mulher. Olha que legal. Acho que os egípcios mumificavam porque acreditavam que precisariam do corpo na continuidade da vida após a morte. Interessante. Vou falar daqui a pouquinho. Vou falar isso daqui. É curioso. Vocês vão achar muito interessante. Olha o que Joana de Ângeles nos ensina. A coragem é fator decisivo para o bem do indivíduo na sua historiografia psicológica. Para Aurila, basta o interesse consciente e duradouro em favor da aquisição da felicidade, que se deve tornar a meta essencial da existência. E é verdade, gente. A gente não reencarnou para ser infeliz. A gente está aqui para ser feliz. A gente está reencarnando aqui para ser feliz. A nossa missão é felicidade. Os espíritos puros são felizes. Mas eles são felizes porque eles passaram pelo sofrimento nosso de hoje. E tiveram coragem para enfrentar tudo isso. É por isso, o que diferencia nós de um espírito superior é basicamente isso. É a coragem que eles tiveram para enfrentar os desafios, as adversidades e buscar a felicidade acima de tudo. E a felicidade não está no próximo. A felicidade está em nós mesmos. Esse é o ponto. A gente busca a felicidade no próximo.
E não, a felicidade está em nós. E isso é que nos diferencia dos bons espíritos. Porque eles compreenderam que a felicidade está neles mesmos. Olha, eu conheça a si mesmo. Essa questão do conhecer a primeira parte do Evangelho. Inexistente esta necessidade, tampouco há sofrimento. Porque a ausência das aspirações nobres resulta da morte dos ideais, provocada pela indiferença da vida, em uma psicopatologia grave. Então todos nós... E caiu aqui, Cátia. Todos nós temos que ter um objetivo na vida. E esse objetivo fundamental tem que ser a evolução. E esse é o nosso ponto de chegada. É lá, na nossa evolução. E ela aqui, a Joana de Ângeles, ela relaciona algumas terapias libertadoras, de liberativo. Ó. Olha só. Considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados e tomar por modelo alguém que o ama e se lhe dedica, por isso mesmo, credor de receber todo o afeto. Considerar todo ser humano como digno do nosso amor. No Evangelho tem uma passagem bem interessante que fala assim: a virtude de nossa geração é a capacidade intelectual, o desenvolvimento, a inteligência. É a virtude da nossa geração. Mas, não obstante, porém, conquanto, todavia, o maior vício da atual geração é a indiferença. Nós temos que combater isso. Não sermos indiferentes uns aos outros. Sabe o que é indiferença? É aquela coisa do não tô nem aí. Ah, eu falei aquilo para fulano. Ah, tô nem aí, ele merecia mesmo. Não tô nem aí. Esse é o problema, eu não estou nem aí. Eu faço as coisas sem considerar as consequências. Esse é o perigo da nossa geração. Segunda dica da Joana: identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio. Enxergar o que o outro tem de bom. Aplicar a compaixão quando agredido. Jamais revidar. Olha só, ter compaixão daquela pessoa. Olha Jesus, Senhor, perdoe, eles não sabem o que fazem. O amor deve ser uma constante na existência do homem. Não é? Consideração ao próximo. Um outro capítulo muito importante é o Cristo Consolador. É aquela mensagem de que quando nós estivermos sobrecarregados, quando nós acharmos que nós não temos mais forças para continuar, que as provações, as dificuldades parecem pesadíssimas, que parece que quanto mais a gente caminha, mais a gente tropeça, e mais aflições, mais adversidade. Vá ao Cristo. Jesus nos chama a Ele. Quando estiverdes sobrecarregados, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Isso é o capítulo 6. E olha só, o capítulo 6 está depois do capítulo 5, que é bem-aventurados os aflitos. Você está aflito? Vinde a mim. Capítulo 6. Cristo Consolador. E agora na parte segunda do Evangelho, falando da nossa relação com o próximo, a importância do nosso estudo, é dessa questão do amar ao próximo. A gente precisa, é necessário que amemos o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? É aquela pessoa que a gente critica, é aquela pessoa que a gente não tem apreço, é aquela pessoa que a gente não gosta, é aquela pessoa que não respeita a gente, é aquela pessoa que faz aqueles comentários mais mesquinhos contra a gente, que faz causarem risos nas outras pessoas face da gente. Esse é o nosso próximo. E é ele que nós temos que amar. É fácil amar a minha mulher, os meus pais, o meu filho. Isso é fácil. O difícil é amar quem nos faz mal. E é isso que Jesus espera de nós. Porque Jesus já diz assim: amar aquele que te quer bem
publicanos e fariseus já fazem isso. Até o mais atroz dos ladrões, ele faz isso, a pessoa que ele ama. Agora, o difícil é amar quem nos faz mal. Então, esse é o ponto. E não é aquela pessoa que quer nos matar ou não. Amar ao próximo é aquela pessoa, nos tempos modernos, aquela pessoa que... aquele vizinho chato, aquele cunhado chato, aquela cunhada chata. Ela tá vendo, cara? Valéria, eu gosto, tô brincando, eu gosto dos meus cunhados. Então, gente, é isso. É aquelas pequenas dificuldades, aqueles pequenos atritos familiares, até mesmo no colega dentro da casa espírita. É ele que nós temos que amar. É aquela pessoa difícil. E fora da caridade não há salvação. Outro capítulo muito importante. A caridade não só material, mas principalmente a caridade moral, a caridade espiritual. Vocês se lembram da parábola dos samaritanos? Quando ele encontra uma pessoa toda machucada porque ela foi assaltada e ele vai lá e ajuda e leva essa pessoa para um hotel, para uma estalagem, paga a diária dela e cuida dela, passa azeite, tudo. O mais importante dessa parábola é quando Jesus Cristo fala assim, antes dele fazer qualquer coisa, quando ele vê aquela pessoa machucada no chão, lesionada porque ela foi golpeada por assaltantes, ele fala assim, e tomado de compaixão, foi até ele. O ponto é o tomado de compaixão, porque a partir do momento que ele foi tomado de compaixão com aquela pessoa, ele praticou todos aqueles outros atos de caridade materiais como consequência. Mas o principal é o tomado de compaixão. Porque a gente pode praticar um ato material de doação sem ser caridade. A caridade, ela tem formas específicas de doação, de amor, ainda que você não tenha que doar um prato de comida, uma roupa, alguma outra coisa. Mas simplesmente uma prece, uma vibração. Patrícia está falando pra você não falar mal da Valéria. Não falar mal de cunhado, né? Na próxima vem como irmão. É verdade, vem mesmo. Olha a lei da reencarnação aí, né? E vem mesmo. Então, gente, a caridade é isso. É você se envolver numa energia com relação àquela pessoa. E se dedicar e se renunciar por aquela pessoa. Isso é a caridade de Jesus. E a fé que transporta montanhas, capítulo 18. Gente, a fé é algo fundamental para nós espíritas, para nós cristãos. Nós precisamos acreditar em tudo isso. Nós precisamos acreditar em Deus, nós precisamos acreditar em Jesus, nos benfeitores espirituais, que existe uma força maior que rege todo esse universo, que ela tem uma programação para a gente, que a gente nunca está sozinho, que Ele está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos auxiliando, nos assistindo sempre. Sempre, gente. Sempre. A gente precisa ter isso conosco, porque essa fé vai dar o quê? A coragem que Joana de Ângeles falou aqui, para a gente enfrentar a dor, e que a dor não se torne tanta dor assim. Ela tem uma diminuição dessa intensidade. Ela consegue resgatar, restabelecer laços que foram quebrados de familiares. É através da fé, da confiança de se entregar a Deus. E o Espiritismo é trazer uma fé raciocinada. Então tudo que nós falamos até agora é para nos dar uma base de uma fé raciocinada, uma fé tida sob os auspícios da razão. Então isso nos dá uma fortaleza diante das dificuldades do sofrimento. Olha a importância do estudo aí, olha a importância para a gente compreender a fé. E a fé ela não se prescreve, fala no Evangelho, é verdade, não se prescreve. Ela vai se adquirindo com renúncia, com dedicação, com busca, com estudo, com compreensão, com aplicação dos ensinamentos. É através disso que nós vamos o quê? Nos melhorando e nos desenvolvendo nossa fé. A Valéria disse que Jesus está vendo. Jesus está vendo, Valéria? Tá certo.
Valéria é minha cunhada, gente. Um abraço para todas as cunhadas. Um abraço para você, Valéria. Parte terceira, a nossa relação com Deus. E buscar e achareis. Aqui fala, buscar e achareis. Vamos buscar, mas vamos buscar algo que realmente seja útil para nós, para o nosso desenvolvimento. Qual filho pede um prato de comida para o pai e o pai vai lá e dá um prato de pedra para ele? Deus é muito mais que os nossos pais encarnados. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é supremo. E não pense só porque Ele coordena todo esse universo, Ele não sabe das nossas dificuldades. Sabe sim. Sabe sim. E que se for necessário a gente passar por um momento difícil, um momento de sofrimento, para o nosso melhoramento, Ele vai permitir que nós passemos por isso, mas Ele não vai desamparar. Jamais. Ele vai estar ao nosso lado sempre. Sempre. Então buscai e achareis. Vamos lutar, vamos acreditar nisso. Vamos acreditar nos ensinamentos de Jesus, interpretados à luz do Espiritismo. Isso é fundamental, porque os Espíritos estão conosco. E o pedir obtereis. É através da nossa prece, da importância da prece. Aquela prece bem sentida, aquela prece que a gente consegue elevar nosso pensamento ao Pai, a Deus, aos bons Espíritos. Uma prece que a gente exorta no mais íntimo que a gente está sentindo. Se for necessário, chore. Chore sim, chorar não faz mal. Mas não fique nesse sentimento depressivo. Chore, peça ajuda para Deus, mas olha, erga a cabeça, respire fundo e continuemos. A vida não acaba. A vida é uma constante. Nós não perdemos entes queridos. Eles estão sempre ao nosso lado. Nós somos seres imortais. Nós já vivemos muitas vidas. Nós viveremos muitas outras. E nós estamos fadados à felicidade eterna. Como seres evoluídos. Então vamos buscar na prece a força, o equilíbrio necessário para a continuidade da nossa marcha. Tempos difíceis vêm e passam. Fala para mim, olhando a história da humanidade, quantos e quantos tempos difíceis nós já não passamos? Nós não superamos todos eles? Isso não vai ser diferente. Logo, logo teremos uma vacina. Logo, logo já estaremos todos juntos numa casa espírita, nos preparando para um próximo momento. E vejam pelo lado bom, a marcha evolutiva do planeta está, olha, a todo vapor. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos fazendo parte da história da humanidade como um todo. Isso é muito bom. Nós temos que nos alegrar diante disso. Então a nossa voz do além já está falando aqui que está acabando o nosso tempo. Então vocês querem saber dos egípcios? Vou falar. Peraí, só a Patrícia Lúcia disse que os egípcios mumificavam porque acreditavam que precisariam do corpo na continuidade da vida, após a morte. E a Marina Cardoso Negrini disse que para o espírito voltar e reencarnar. Entendi. Então vocês achavam que eles mantinham o corpo, a mumificação, para depois voltar? É isso? Se eu bem entendi? Bom, gente, é o seguinte. Os egípcios, eles acreditavam na imortalidade da alma. E eles acreditavam na reencarnação também. Só que os egípcios, eles tinham um entendimento de que quando eles morriam, eles tinham que passar para vir depois reencarnar num novo corpo humano. Quando eles morriam, para reencarnar num corpo humano, eles tinham que passar nos reinos animais. Eles passavam encarnações no reino animal, nos animais terrestres, nos animais aquáticos e nas aves.
Eles acreditavam que antes, quando eles morriam, antes deles reencarnarem no novo corpo, eles passavam nos corpos desses animais, terrestres, aquáticos e aves. Só que para eles passarem por esses animais, para reencarnar num outro corpo, esse prazo, segundo o entendimento dele, demoraria 3.000 anos. Dessa encarnação nesse corpo humano, para conseguir um novo corpo humano, eles demorariam 3.000 anos reencarnando nesses animais, nesses seres, nos animais, nos terrestres, nos aquáticos e nas aves. Daí o que eles faziam? Eles mumificavam o corpo porque eles entendiam que eles só entrariam num corpo de um animal depois que estivesse por completa a decomposição do corpo humano. Então, quando tinha a decomposição por completa, é que iniciava o ciclo nesses animais. Então, o que eles faziam? Eles mumificavam os corpos para o espírito ficar o máximo possível com aquele corpo, para eles não terem que passar no corpo dos animais. Porque eles demorariam 3.000 anos para conseguir um novo corpo. Então é por isso que eles embalsamavam os corpos, para demorar o máximo do espírito deles, como forma humana, ligada àquele corpo, para não ter que reencarnar no corpo dos animais. Essa explicação está naquele livro que eu já citei várias vezes, é um livro bem bacana que eu estou estudando, é A Pluralidade das Existências das Almas, da Alma, de André Pesani. Ele era um consultor contemporâneo a Kardec. Então vários estudos de Pesani foram utilizados por Kardec nas obras da codificação. Então é por isso que eles entendiam, eles queriam ficar ao máximo vinculados ao corpo e não passar pelo corpo dos animais. Porque depois de 3.000 anos eles reencarnariam. Legal, né, gente? Eu também achei bem interessante. Eu imaginava também que eles embalsamavam para tentar entrar naquele mesmo corpo, para não reencarnar, mas ressurgir naquele mesmo corpo. Eu também tinha essa concepção, mas depois eu aprendi que não. Então, gente, tá acabando o nosso tempo, infelizmente. Eu agradeço muito a companhia de vocês, as mensagens. Foi muito legal o nosso estudo, achei muito bacana a participação de todos. E é isso, gente. Eu acho que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de otimismo, uma mensagem de esperança, uma mensagem de fortaleza para ficarmos bem, para ficarmos firmes. O Mauro disse que já sabia, só não quis falar. Ah, não quis falar? Ah, eu achei também, viu, Mauro? Porque também achei que você foi muito humilde procurando no Google lá, porque eu achei que você já soubesse mesmo. O grande Mauro. Então, gente, é isso, é uma mensagem de esperança. Fiquemos firmes, fiquemos fortes, com otimismo. Bola para frente, em breve estaremos juntos. Eu quero abraçar cada um de vocês aí do União, do grupo. Quero conhecer vocês pessoalmente, de coração. A todos os amigos dos Samaritanos, um forte abraço. Estamos morrendo de saudade de vocês, de verdade mesmo, das nossas conversas, dos nossos estudos. E um beijo para todos, fiquem com Deus, fiquem em paz. Logo, logo estaremos juntos. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite e até mais.